Boa noite, pessoal, tudo bem? Essa é a 7ª quinta-feira que estamos aqui compartilhando com vocês vídeos sobre os desafios de viver a fé cristã no dia a dia do casamento. Eu sou o Clinton, Juliana, estamos hoje aqui e hoje é o último vídeo que nós estamos fazendo dessa série. A gente vai dar um refresco para vocês nessa série sobre o casamento. E na quinta-feira que vem a gente volta com outro vídeo, mas aí já com outro tema que a gente está definindo ainda, tá bom? Mas a gente quer fazer um fechamento hoje aqui dessas 7 semanas que nós ficamos aqui conversando sobre o casamento. E hoje eu quero fazer um sumário de tudo que foi dito. E eu quero fazer isso aqui, Juliana, tentando agrupar algumas ideias que nós falamos ao longo dessas semanas. Quero colocar hoje de uma forma bem prática para vocês algumas atitudes, algumas práticas que podem, se a gente não se der conta, arruinar, desgastar, destruir o nosso casamento. Sendo mais específico, eu tenho aqui, a gente pensou um pouquinho, listou, fez algumas consultas, eu tenho 12, Juliana, 12 práticas ou vícios ou atitudes que podem arruinar qualquer casamento. Não ignorem a força desses 12 pontos que nós vamos colocar aqui para vocês hoje de forma bem objetiva. Eu vou falando, a Juliana vai comentando, eu vou comentando também, e a gente vai conversar aqui um pouquinho hoje, Juliana, sobre esses 12 pontos, 12 práticas, atitudes, vícios que podem arruinar qualquer casamento. Isso com certeza não é porque a gente quer ensinar você a destruir o casamento. E também a gente não precisa nem ensinar essas coisas, porque isso tudo que a gente vai falar são coisas que são, vamos dizer assim, tendências que a gente vê na gente mesmo e em outros casais que a gente conhece. Por isso que a gente quer compartilhar como um alerta, não para ensinar a fazer. Por que o negativo? Porque falar de coisas que podem arruinar e não coisas que podem salvar o seu casamento. Por uma questão simples, porque é uma questão de metodologia do que remediar. Não, e outra coisa, as pessoas prestam mais atenção quando a gente fala uma coisa ruim do que quando a gente fala uma coisa boa, certo? Isso é uma questão de marketing. Então toda vez que você pode ver no jornal não tem notícia boa, só notícia ruim, porque ele lança a notícia ruim, ele lança o aspecto negativo para que você fique atento às consequências disso, né? Então a gente vai falar sobre isso. Um grande risco aqui, Juliana, que a gente tem para falar sobre esse assunto hoje, eu quero deixar logo antes de começar, é porque a gente corre o risco de casais estarem assistindo e a gente ter relatos de cotoveladas. O que isso significa? Significa que você vai estar assistindo e você o tempo todo com o seu marido vai estar, pá, tá vendo, é para você. Porque eu quero dizer a você uma coisa, eu sou pastor e algumas vezes eu já ouvi, depois de um culto e eu estou na igreja cumprimentando as pessoas, aí chega a pessoa para mim assim, isso eu já ouvi, história real, não é brincadeira. A pessoa chega para mim e fala, pastor, que mensagem abençoada, que palavra, um verdadeiro palavrão, pastor, hoje que foi dito aqui, palavra boa, mas pastor, que pena que o meu marido não estava aqui hoje, porque a palavra era para ele, ou que pena que a minha mulher não estava aqui hoje, o meu filho não estava aqui hoje, porque as pessoas ouvem não para si mesmas, elas ouvem para o outro, sempre pensando no outro, sempre pensando que o outro pode tá fazendo errado. Então, eu queria aqui que a gente fizesse um exercício de tentar colocar essas palavras de advertência que nós vamos trazer aqui hoje para nós, para a nossa realidade, né? A gente fazer uma leitura pessoal, em vez de dar uma cotovelada no outro. Ok? Então, tudo bem. Vamos lá, Juliana. Eu tenho aqui 12 práticas e atitudes que podem arruinar o casamento. O primeiro ponto, primeira atitude, tentar mudar o outro. O que você tem a dizer sobre isso? Por que isso pode arruinar? Não, a gente vai falar junto. Tentar mudar o outro. Isso, para começar, não deveria existir nem como uma ideia, porque se a gente casou, pressupõe-se que a gente conhecia. Então a gente levou um pacote conhecendo como é que é.
Aí tem alguns casos que falam assim, mas isso eu não conhecia, mas isso eu não sabia, e isso só foi revelado depois, ou então a gente casou e mudou. Tem coisa que vai mudar? Tem. Óbvio que tem. Aquelas coisas estrondosas, maravilhosas que ele fazia para conquistar, pular de paraquedas, entrar no mar a 15 graus, cheio de água viva, coisas desse tipo. Verdade. Aquilo que fazia pegar parte a namorada da de bicicleta embaixo de chuva. debaixo de chuva. Mas isso não quer dizer que ele tenha mudado, né? E aí a gente fica falando, não, mas isso não tá bom. Você tinha que fazer isso pro resto da vida, então eu vou tentar mudar e esperar e querer mudar o seu coração de forma que você continue atendendo as minhas necessidades daquele jeito que sempre foi, ou que eu achava que deveria ser. Ou mudar a sua forma bagunçada de ser, você tem que virar uma pessoa organizada. Eu já descobri, aliás, com a ajuda de uma psicóloga querida, que é uma forma do cérebro funcionar diferente, entendeu? Então a gente pode tentar ajustar, adaptar, mas a gente precisa identificar aquilo que não vai mudar. Ou seja, a gente não pode ver as nossas diferenças necessariamente como erros, né? Porque geralmente a gente vê o outro de forma diferente, porque a gente é diferente, e a gente falou isso aqui, né, já várias vezes, e às vezes a gente olha o outro, vê que o outro é diferente, e ao invés de simplesmente aceitar que o outro é diferente, a gente acha que o outro é errado porque não é igual ao que a gente espera que ele seja. E aí a gente quer necessariamente que ele mude. Então, como você falou, a gente precisa aprender a desenvolver essa aceitação do outro, ao invés de esperar que o outro mude. Mas isso também tem que tomar cuidado, porque são coisas que são... Tem coisas que são traços de personalidade, características que não vão mudar, e tem coisas que são erradas mesmo. Claro. Né? Agora, na hora da gente tratar o errado, e aí talvez esteja já relacionado com o segundo ponto, então fala o segundo ponto que aí eu emendo. Muito bem. Então, o primeiro ponto, tentar mudar o outro, ao invés de aceitar o outro. Esse é o primeiro ponto, primeira prática. Segunda prática é o oposto disso. É não ter a disposição, a humildade e a coragem de mudar a si mesmo. Pois é, porque a gente pode mudar. E a gente, como cristãos também, a gente pode recorrer e deve recorrer na dependência total do Espírito Santo para mudar algumas coisas na gente que a gente sabe que estão erradas. E aí o errado, eu não estou falando assim, porque você costuma sonegar imposto, não estou falando desse tipo de lei, eu estou falando de comparar com a Bíblia. A Bíblia é o nosso padrão. Então a gente sabe o que é o certo, o que é o errado. A gente muitas vezes sabe lá no fundo o que a gente precisa mudar. E a gente sabe que o Deus está interessado em mudar para que a gente pareça mais com Cristo, mas a gente não tem essa disposição. Então, assim, a gente não aceita o outro, mas quer que o outro nos aceite como a gente é. Isso que eu ia falar. Eu nasci assim, eu cresci assim, exatamente. você sempre assim. De Gabriela. Síndrome de Gabriela. Não escolhi o nome dela por causa disso. Mas, quando a gente vai tentar tratar de coisas que estão erradas, a gente tem que tratar do nosso. Exatamente. Quando a gente tem que tratar de coisas que a gente deve adaptar, aí sim a gente considera. É engraçado que aqueles que mais querem mudar o outro são aqueles que menos têm disposição de mudar a si mesmos, né? Geralmente. O natural. Então a gente tem que ter essas duas atitudes. A primeira é não querer ficar mudando o outro, aceitar o outro, e a segunda é ter a disposição de mudar. Mas na verdade a gente está falando aqui da prática que arruína, que destrói o casamento. Então a primeira prática, tentar mudar o outro. Segunda prática, não ter a disposição de mudar a si mesmo. Posso puxar uma outra que deve estar fora de ordem? Porque uma prática que a gente tinha e de vez em quando a gente precisa realmente resgatar, quando a gente começou a namorar, ou estava noivo e tal, a gente tinha algumas sessões de crescimento pessoal 380, você lembra disso? Claro. 2.0. Então, naquele tempo era mais fácil para a gente reconhecer os nossos erros, a gente se vê como amigos e não inimigos, discutir a relação, esse que tem um outro ponto e é por isso que a gente está aqui. Então a gente era mais dócil, né? A gente era mais maleável para tratar essas questões e conseguir chegar a identificar, não, isso, poxa, eu estou precisando mudar mesmo, eu sei que é uma coisa que diante de Deus eu preciso mudar, eu sei que isso atrapalha os filhos, eu sei que isso atrapalha o casamento, eu sei que atrapalha os meus relacionamentos, então
me ajuda a mudar, ao invés de se vira aí porque você casou comigo e você sabia como é que eu era. Né? Então, acho que eu pulei pra caramba esse negócio aí, a parada de discutir a relação, que é isso que a gente está fazendo. É não deixar para debaixo do tapete, a gente luta muito com certas coisas que a gente não consegue mudar o resto da vida, e o melhor parceiro que a gente pode ter para essas mudanças é o nosso cônjuge. Certo? Essa é a terceira prática que pode arruinar o casamento. Terceira prática, colocar a sujeira sempre embaixo do tapete. Já era a terceira? Já era a terceira. Colocar a sujeira sempre embaixo do tapete. E o que é pior, tirar de lá só para jogar na cara. A gente não trata das coisas, não discute a relação, mas deixa anotado no joga caderninho. Embaixo do tapete, mas a gente sabe que está lá debaixo do tapete. E aí, numa determinada hora, as circunstâncias que levaram aquela sujeira a estar lá debaixo do tapete, elas vêm à tona de novo. E não está resolvido. Não está resolvido, o que a gente faz? A gente tira de debaixo do tapete, joga na cara. E aí a gente fica trazendo à tona o que pode situações do passado, situações do passado que não foram resolvidas, às vezes anos depois, e joga na cara do outro. Isso aí, gente, pode ter certeza, é fatal, arruína o casamento, porque você não trata, você esconde, e anos depois você vai, traz de novo e fica jogando na cara. Então, essa terceira atitude, jogar a sujeira embaixo do tapete. Algumas razões pelas quais as pessoas fazem isso, né? Eu já vi posturas do tipo, eu não quero preocupar, sabe, o meu cônjuge, eu acho que eu consigo lidar com isso sozinho. Ou outra coisa possível também é essa coisa, não sei se isso é lenda, você pode dizer isso melhor, mas dizem que os homens não gostam de discutir a relação. É verdade. Não gostam de mergulhar na profundidade, fica ali no superficial, no burocrático e tá tudo certo, é um desconforto. E tem gente que tende a evitar conflito, então esse tipo de conversa é assim, eu quero tudo menos isso. Mas isso precisa ser trabalhado, porque senão vai ficar lá, é a carta na manga que você usa na hora da discussão e o que você vai usar para ganhar a discussão, porque naquele momento do calor isso é que importa, né? Quem é que vai ganhar, como se a gente fosse inimigo. Então, temos que identificar por que a gente não gosta de tratar e evitar que isso desgrace o casamento. A terceira prática, colocar a sujeira embaixo do tapete. Quarta prática que pode arruinar uma relação é a prática de fazer guerra fria. O que é a guerra fria? Em outras palavras, fazer beiço, fazer bico, birra, tromba, tudo isso é sinônimo. Na verdade, a guerra fria é sempre aquela história da época que tinha os Estados Unidos, a União Soviética, e era aquela corrida nuclear, né, armamentista, e um dizia assim, olha, se você desarmar 5 mísseis, eu desarmo meus 5 mísseis. Guerra fria é quando você espera sempre alguma iniciativa do outro. Na verdade, o conflito está ali sempre latente. A flor da pele, latente, qualquer coisinha ele explode. Porque você está sempre esperando a iniciativa do outro. Tenho ouvido, gente, e aqui compartilhando com todos vocês, a gente ouve muito, uma das coisas que eu mais ouço, aconselhando, conversando com casais, é aquela história, mas ele não quer mudar, ou ele não quer pedir perdão, ou ele não quer... E a pessoa está sempre esperando a iniciativa do outro para poder tomar uma própria iniciativa. E aí, gente, a coisa nunca anda, porque um espera sempre pelo outro. Então, a guerra fria é essa atitude, né, de estar sempre pronto para revidar, sempre pronto para responder a alguma ofensa com outra ofensa. Né? E de novo, é aquele interesse maior de quem está com a razão. Exatamente. A gente dificilmente consegue se desvencilhar dessa coisa de afirmar quem é que está com a razão, e a gente vai ter pontos de vista diferentes, e nunca a gente vai concordar 100% nessas desavenças. Então, seguindo a Bíblia, é muito mais fácil, mais saudável a gente reconhecer o nosso lado, ainda que isso signifique humilhação, isso é humilhação. E qual é a vergonha de se humilhar diante da pessoa que a gente escolheu para viver o resto da vida? Né? E Jesus se humilhou. E a Bíblia é clara a respeito dos benefícios da humildade.
Então, vamos esquecer essa história de estabelecer quem é que tinha razão, quem é que ganhou a briga tal, porque isso não vai levar a nada. E quem paga o pato muitas vezes são os nossos porque a filhos, própria né? expressão Guerra Fria pressupõe dois lados antagônicos. Opostos. Né? E a gente não entende que é um time, e não duas pessoas competindo. Então, a quarta prática é a prática de fazer Guerra Fria. A quinta prática, Juliana, seguir em carreira solo. Como é possível manter um casamento, uma vida a dois, uma relação conjugal, conjunto, sendo que você segue em carreira solo? O que seria seguir em carreira solo? Isso é uma das coisas que a gente pouco discute, né? Mas porque faz parte talvez de uma intimidade que muitos casais não queiram abrir. Mas isso, por exemplo, a gente pode perceber quando a gente lida com o dinheiro como se fosse o meu dinheiro e o dinheiro dele. Ou a gente até tem uma conta conjunta, mas eu guardo o meu e boto uma parte lá, ele guarda o dele e bota uma parte lá, e a gente administra junto o que está na conta conjunta, mas o que é meu, eu que suei, eu que ganhei, eu que vou gastar do jeito que eu quiser. Isso é um exemplo, né, de dinheiro. Mas é em termos de planos, e tantas vezes a gente vê desavenças porque a gente prioriza os nossos planos em detrimento do outro. A gente já comentou aqui um pouco como que a gente acabou tendo que lidar com isso. Uma hora era o seu sonho, outra hora era o meu sonho, uma hora era o seu momento, outra hora era o meu momento, e muitas vezes não dá para ser o dos dois ao mesmo tempo, porque os caminhos podem fazer assim, ou porque a gente tem que dar assistência para casa, para os filhos e tal. Então, carreira solo, porque você pensa única e exclusivamente nos seus ideais, nos seus sonhos, ou porque seria você uma expressão acha que prática do egoísmo que nós falamos. Né? Ou você acha que o seu é mais importante, e às vezes até com uma razão, entre aspas, legítima. É porque se eu perseguir o meu sonho, a nossa família vai ser mais feliz, ou a gente vai ter um nível de vida mais elevado, ou a gente vai viajar mais, whatever. Mas é a gente achar que o nosso é mais importante do que o do outro. Você citou aí alguns exemplos. Eu posso citar também, por exemplo, quando a gente acaba tomando decisões sem consultar o outro. Né? Isso aí. Às Todo vezes, mundo concorda que isso dá um arrepio na espinha. Às vezes espinha, você tá aí, né? de repente você chega em casa com alguma coisa que você comprou, mas não foi acordado entre os dois e dá uma confusão. Tipo uma televisão. Tipo uma televisão. Com uma razão bem legítima, assim, porque você vai ficar em casa, então eu queria te agradar, não pedir. Pois é. Isso não quer dizer que você não possa fazer uma surpresa, né? A surpresa você pode fazer, mas assim... Mas não faça uma surpresa de comprar uma televisão no dia seguinte, sendo que você, no dia anterior, negou um outro investimento porque estava apertado, esse tipo de coisa. Então, decisões envolvendo dinheiro, decisões envolvendo carreira, decisões envolvendo educação dos filhos. Ou até mesmo a questão da espiritualidade, a igreja... isso são coisas sérias e a gente precisa acordar, né? Tem que ser negociadas. Então, uma carreira solo é quando às vezes se toma uma decisão sem consultar o outro, e isso aí pode ter certeza que pode dar muito problema, e eu já vi muita briga de casal por conta dessa independência de querer seguir carreira solo, né? E tomar decisão por conta própria. Isso é um sintoma também, né? Se vocês estão vivendo uma realidade assim, em que muito bem. Difícil alinhar os sonhos, os objetivos, então é porque alguma coisa precisa ser trabalhada. Sexta atitude. Você tá com uma pressa danada. Chegando ao final da primeira metade. No caso, temos duas metades. Chegando ao final da primeira metade. Sexta atitude que pode arruinar o seu casamento é idolatrar o seu cônjuge, fazendo dele o seu salvador. Bom, esse é o oposto da anterior, né? Porque a anterior que a gente falou é uma independência, seguir na carreira solo. Esse ponto é uma dependência doentia. Da mesma forma que uma independência, seguir em carreira solo, mata, também a dependência excessiva mata. Porque a gente tem visto, Juliana, muitos casais onde um cônjuge idolatra o outro. O outro está acima do bem e do mal. O que você quer falar sobre isso aí? Eu já vi os dois lados da moeda, né? Eu já vi casamentos acabarem
porque, por exemplo, o homem era uma pessoa assim indecisa, acomodada, e a mulher era pé na porta, abre caminho na peixeira e toma a frente das coisas e tal, e também não tinha paciência de trabalhar junto e tal, enfim, o casamento acabou por causa disso. Então, eu nem acho que existia propriamente uma relação de idolatria, mas é quando um se encosta no outro de uma tal forma e o outro até prefere que seja assim, porque acha que o outro não dá conta de resolver mesmo. E já vi o contrário também. Eu já vi mulheres que não conseguiam pagar uma conta, trocar uma lâmpada, coisas desse tipo. Eu não gosto de fazer nada disso, tá? Eu odeio quando você viaja, mas se eu tiver que fazer, eu vou fazer. Né? Então eu não tenho essa dependência nesse sentido, mas era uma dependência assim, eu não consigo ir numa consulta médica sozinha, porque vai que eu vou ouvir uma notícia ruim e eu vou desabar. Então é uma dependência emocional e às vezes até uma dependência prática mesmo, porque eu não sabe fazer nada. Então isso se torna um peso pro outro que uma hora vai cansar. Ninguém aguenta o peso de ser o seu salvador. Na verdade, deixa eu dizer uma coisa bem clara aí, isso é uma coisa muito séria para você que é marido, para você que é esposa. O seu cônjuge não é o seu salvador. Não é o seu cônjuge, não é sobre ele que está a responsabilidade de fazer você feliz. O seu cônjuge não é a base da sua felicidade. Nós, como cristãos, sabemos que Jesus é o nosso salvador. Foi ele que morreu por nós, ele que pagou pelos nossos pecados, e é ele que pode garantir vida nova para nós. Não é o seu cônjuge, certo? Então a gente precisa ter isso muito claro. O cônjuge não é o nosso salvador. A gente não pode depositar toda a nossa esperança, a nossa vida, a nossa realização no cônjuge. Por quê? Porque ele vai falhar. Ele vai pisar na bola em algum momento e aí a gente vai se frustrar terrivelmente. Mas sabe por que isso às vezes acontece? Porque é talvez uma fragilidade, uma vulnerabilidade, uma indecisão, é um traço de personalidade. E aí a pessoa tinha pais, ou pai, ou mãe, ou um ou outro, que faziam tudo. É verdade. Né? Que levava na faculdade para fazer inscrição, que catava roupa do chão, e que trazia comida, que fazia tudo. E aí a gente vai para o casamento levando essas expectativas. E muitas vezes o outro não tem a disposição, não tem condição, e não é para isso o casamento, né? Não é para a gente projetar ou transferir a responsabilidade dos pais para o cônjuge. Né? Isso acontece muito com homens cuja mãe faz tudo sempre, e aí ele casa esperando que a esposa vá fazer tudo para ele, né? E acontece muito também com as meninas, as moças que sempre viveram aquele ideal da princesa, né? Da chegada do príncipe que vai salvar ela, e ela acaba achando que o marido é o redentor dela. Né? Então, aqui em casa, por exemplo, às vezes a gente compra algum móvel lá no IKEA para montar aqui, né? E a Gabi, eu já ensinei para ela, falei, Gabi, não me espera para montar não, vai montando você aí, Gabi. Então eu falo assim para ela, eu brinco com ela e falo assim, Gabi, eu não estou criando minha filha para depender de um homem para fazer qualquer coisa não, você tem que saber fazer as coisas, corre atrás. Então, eu estou na desvantagem por causa da questão tecnológica, mas você me perdoa. É verdade. Todo mundo tem as suas fraquezas, mas eu não tento você mudar não sabe cuidar da minha saúde, então é verdade. Beleza. Então também tá não bom. vai aprender. Né? É por isso que a gente precisa da dependência também. Mas, ok. A sexta, então. Agora começando a segunda metade. Sétima prática. Sacrificar a relação a dois pelos filhos. Isso é muito comum. Isso a gente já falou bastante nessas três últimas que a gente estava com casais que estavam com filhos, né? Tentando chamar a atenção para esse aspecto. Sacrificar a relação. Você coloca o casamento no stand-by e tudo pelos filhos, esperando que lá na frente você vai recuperar. Só que não vai. E isso vai desde na hora que tem um dinheirinho, ao invés da gente sair para jantar junto, fazer um date, vamos levar as crianças no parque. Não está errado? Não está errado. Mas se você fizer isso 100% das vezes, você está dando o que sobra. Até mesmo a questão sexual. Você dá tudo pelo filho, vira à noite, né, principalmente quando é menor, que tem mais necessidade. Você faz tudo, dá o sangue, energia, suor e lágrimas. Aí quando você vai para a cama, você está no bagaço, não sobra nada. É verdade. Né? Isso pode ser tanto o homem quanto a mulher. A tendência maior é de ser com a mulher.
Mas é muito isso, é o seu investimento de dinheiro, investimento de tempo, investimento de energia, e aí o que sobra... É o resto. É o resto. Aí quando eles vão embora, pois é, não sobra nada. Você está sempre dando o resto para o outro. Então esse é o 7º ponto, 7ª prática. 8ª prática é levar a relação na ponta do facão. Eu acho que todo mundo sabe o que é essa expressão, né? No Brasil. Imagina isso aqui tentando explicar para um canadense o que significa levar a relação pro Gabriel traduzir na ponta agora. do facão. Fica para você, Jason, esse desafio aí. O que seria levar a relação na ponta do facão? Mas, enfim, isso aí, gente, nada mais é do que a gente fazer sempre o mínimo necessário. Ter aquela coisa da contabilidade em casa. Então, tipo assim, a minha tarefa é fazer isso, isso e isso. A sua tarefa é fazer isso, isso e isso. Então você faz a mínima possível e se o outro está atolado, dá algum problema? Não. A gente já começa a cobrar, porque a gente está sempre cobrando ali, tudo é no lápis. Né? É fazer o que é a minha parte, a sua parte, a relação fica burocrática, fica legalista. A gente sempre exige do outro o que é a parte dele ali na ponta do facão. Né? Esse é um problema que pode azedar a relação, pode dificultar a relação. A relação não fica gostosa. Uma relação doente. Ainda bem que você explicou, porque para mim na ponta do facão não é muito isso, mas eu acho que está dentro desse contexto quando a gente fala assim, que a gente leva tudo que a gente ouve na ponta do facão. Então, por exemplo, se as mulheres gostam muito de usar indiretas, aí o homem vai interpretar na ponta do facão, mas sempre com a tendência de ser um lado negativo. Aí quando você chega ali e fala assim, não tem jantar, levar na ponta do facão por que você acha que eu tenho obrigação de fazer seu jantar? Né? Então é ficar esperando para qualquer palavra vir alguma coisa por cima, alguma cobrança, alguma indisposição. E aí, para mim, é isso que é levar na ponta do facão. Sim, também. Boa, olhando por esse aspecto. Muito bom. Número 9. Número 9. Depois eu vou citar todas aqui de novo, para você não esquecer. Número 9. É o criticismo. Essa é uma prática que pode arruinar a sua relação. É o criticismo, é criticar tudo que o outro faz. É uma prática que é muito comum, e aqui, Juliana pode falar mais, mas eu como homem, e eu falo aqui pelos homens também, o homem ele tem uma coisa assim meio de... Uma necessidade de admiração e reconhecimento fora do normal. Isso faz parte da raça cromossomo Y. Do cromossomo Y. Isso faz parte do ser humano do sexo masculino. Ele tem uma necessidade de ser admirado, de ser valorizado, de ser respeitado pela esposa. E aí, gente, uma coisa terrível que eu vejo é muito, muito, muito comum. Junta os casais e aí uma começa a falar mal do marido na frente das outras. Gente, e porque o meu marido faz isso, meu marido faz aquilo, o marido, você olha, já está vermelho. Gente, isso não é legal. Eu sei que muitos maridos já acostumaram com esse negócio, mas eu duvido que tenha um homem que gosta de ser criticado ou menosprezado ou que tenha suas falhas expostas na frente dos outros. Então a prática, Juliana, que eu acho que é muito importante ter é esse criticismo. A gente acaba acostumando a criticar o outro, e aí critica... tanto que faz do jeito diferente, tanto na relação a dois como na frente dos outros, às vezes as mulheres junto, dos filhos, e a gente acaba criticando muito o outro, faltando com respeito. Não é legal, isso aí pode realmente trazer feridas. São aquelas feridas que vão lá debaixo do tapete, às vezes não é nem tratado, mas lá no fundo tem aquela frustração, né? Para você ver isso, é só tipo assim, tá na frente dos outros, 3, 4, 5 casais conversando. Elogie o seu marido na frente dos outros, você vai ver, olha a cara dele. O bicho vai quase voar lá em cima, porque ele vai se sentir tremendamente valorizado se você valorizar ele em público, na frente das outras pessoas. Isso serve para o homem também. O homem também fala bem da sua esposa. Com certeza, é mais comum a gente ouvir mulher falando do que homem. Mas existe também, né? Existe também. Eu não saberia explicar exatamente porque. Certamente não é porque os homens têm mais defeitos que as mulheres, né? Mas é mais frequente a gente ver as mulheres reclamando e os homens estão nem aí, né? Porque quando se junta não vai falar da mulher. Né? Tantas outras coisas mais importantes, futebol, coisa assim, sei lá. Não entendo por quê. Mas é um exercício, gente. E precisa de esforço.
Quase que todas as vezes que a gente sai, depois a gente fala, e aí, como é que foi hoje? Não consegui, né? E aí, se alguém começa a falar, eu tenho a tendência de entrar junto também. E é fácil vir à memória um monte de coisa que a gente quer reclamar. Mas é difícil vir à memória aquilo que a gente precisa elogiar. Então é exercício intencional. O criticismo. Então é a nona prática. A 10ª prática, chegando ao final já, é macular e perverter a sua sexualidade com a pornografia. Tira as crianças da sala maiores de 18 anos. Problema sério. Hoje existem estatísticas e mais estatísticas mostrando como a grande esmagadora maioria dos homens hoje, inclusive cristãos, estão envolvidos com pornografia. E, gente, isso aí arruína, porque você cria aquela figura feminina vulgar e trabalhada no Photoshop, e quando você vai para a vida real, ela não é aquela figura vulgar, ela não é aquela figura, aquele corpo escultural perfeito, e você começa a ter experiências de frustração, a relação começa a ser maculada, ou seja, ela deixa de ser uma relação pura, você está trazendo coisas que podem realmente contaminar e arruinar e perverter o seu casamento, a sua sexualidade no casamento. Então é uma coisa muito séria isso aí. Tem gente que acha que é meio que para spice things up, para dar uma, né? Improve. Dar um improve, como diria um amigo nosso, mas a verdade é que lidar com sexo é meio como lidar com droga, né? Sim. Então você sempre quer alguma coisa a mais. E obviamente isso aí também está comprovado que e a outra coisa que você vai falar daqui a pouco aí, a infidelidade, a coisa que é proibida, ela traz ela estimula a nossa carne de um jeito que o relacionamento sexual by the books, né, regular do dia a dia, o comprometido e tal, não traz. Então, o que vai acontecer é que aquilo que você está vendo na tela te traz uma excitação que você vai querer mais e mais e mais e mais. A tendência é essa, de evoluir até trazer problemas. Tem um monte de filmes a respeito disso. E aí isso traz até um problema físico na hora da relação mesmo, porque não liga mais tão fácil assim, né? É a mesma coisa que depois você ser viciado em LSD, um monte de porcaria, você querer ter algum efeito com uma pílulazinha. Não vai ter. Muito bem, então é o 10º ponto. Cuidado, gente, com a pornografia. Número 11, penúltima... Deixa eu só falar um negócio desse aqui que eu me lembrei. Pode falar. É porque tem um pouco a ver com aquele negócio da gente seguir carreira solo, porque aí você cria uma parte da sua vida que você não abre. Você tem um quarto separado na sua vida que o outro não pode entrar. E aí, qualquer que seja a razão, seja por questão sexual ou por questão de negócios ou por questão de vício, que às vezes o outro não sabe, qualquer outro tipo de vício, isso começa a criar um abismo, porque um segredo puxa outro, uma área exclusiva puxa outro. Isso, bem lembrado. Muito bem. Penúltima prática que pode arruinar o seu casamento. Confiar mais nas suas emoções do que no seu compromisso. Falamos sobre isso no primeiro encontro. Na relação... Aliança. Na relação de aliança. Foi no segundo encontro. A relação de aliança, o amor bíblico, ele é baseado em compromisso, aliança. E no início, a paixão gera o compromisso, mas depois é o compromisso que gera a paixão. Então a gente precisa entender que um casamento não se mantém com base na paixão. A palavra paixão vem da palavra pathos, que quer dizer, não patos, os aquáticos e gramáticos. Não, é pathos de onde vem patológico, de doença. Né? Não quer dizer que a paixão é ruim, não. Todo mundo gosta de ficar apaixonado. A questão é que o casamento não se mantém, não se sustenta em cima disso, da emoção, né? Mas em cima do compromisso. Você tem que se lembrar do compromisso que você tem, confiar no compromisso mais do que nas suas emoções. Porque as emoções são absolutamente volúveis, instáveis, exatamente, são afetadas pelas circunstâncias, pelas dificuldades. E aí, principalmente, se está no calor das emoções,
Não está na hora de discutir, de tomar decisões, de fazer ameaças, nada disso. E é uma das coisas que a gente lê bastante também, né? Que os casamentos que são mais bem-sucedidos são aqueles, por exemplo, que não cogitam o divórcio como uma possibilidade. E aí, às vezes, no calor da discussão, vem aquilo que está lá também não está tratado, vem com uma carta na manga e ameaça de divórcio e tal. E isso aí, aos poucos, vai minando também. E aí, como diria um professor amigo meu antigo, última questão, última prática que pode arruinar o seu casamento, e que gravíssimo que eu vou dizer, gente, gravíssimo. É aquilo que o Zig Ziglar, num livro muito legal chamado Namorados para Sempre, aliás, esse livro bem bacaninha, se você puder comprar, Zig Ziglar, Namorados para Sempre, esse livro tem em português e o original em inglês também, você pode comprar, bem bacana, pontos bem práticos, e ele fala nesse livro sobre o perigo do Triple A. O que vem a ser o Triple A. Não é o bife. Não é o bife daqui, Triple A, bife albertano, não. O Triple A é o que ele chama de adultério, abuso e abandono. E ele diz que a grande esmagadora maioria dos divórcios, separações, acontecem por causa de um desses 3 A's. Ou o adultério, ou o abuso, seja ele físico, emocional, verbal, seja como for, falta de respeito, e a ausência, quando você segue a sua vida e você se ausenta. É possível estar ausente estando presente. Né? Muitas vezes o casal está presente, vivendo na mesma casa, mas eles já se ausentaram um do outro. Por várias razões dessas que a gente já falou antes, né? Isso o egoísmo, andar sozinho, ter partes escondidas dificilmente da vida. Esse AAA ele acontece no início. Por isso que eu coloquei para o final, porque muitas dessas práticas que nós falamos levam a esse clímax do inferno, que é o AAA. Ou ao adultério, ou ao abuso, ou ao abandono. E aí, quando surge um desses 3, eu digo para você uma coisa, muito difícil restaurar uma relação. Só um milagre, e eu acredito em milagres, mas só um milagre do Senhor para realmente... Geralmente, quando os casais chegam nesse ponto, Juliana, eles já não conseguem sair de lá sozinhos. Eles já vão sair de lá apenas com a ajuda externa, seja de um terapeuta, seja de um amigo casal, seja de um pastor. Há esperança. Não estou dizendo que é para você desistir, mas evite a todo custo que você puder cair na tentação do Triple A, adultério, abuso e abandono, porque aí a coisa realmente está bem grave. Eu diria que esse Triple A é a UTI, num estado realmente crítico de ameaça de vida do seu casamento. E aí, lembrando um pouco do que a gente já falou, né? A gente tem que lembrar que isso é um esforço de dia a dia, né? Como a gente comparou com o jardim, se a gente não fizer nada, a praga vai tomar conta. Então, se a gente não tiver um esforço intencional de estar olhando isso e estar trabalhando nessas áreas, se a gente não fizer nada, é aí que vai acabar. Né? A gente precisa desse esforço. E a outra coisa que você falou agora, quando chega nesse AAA, precisa de ajuda, isso não tem dúvida. Mas muitas vezes a gente também precisa de ajuda quando está nos outros, que a gente acha que são pequenos, né, que são negligible, mas a gente precisa também identificar as áreas de dificuldade para evitar que chegue no AAA. Muito bem. Eu quero então, terminando aqui, citar os 10 seguidamente. Os 12, desculpa. Os 12 pontos, as 12 práticas que podem arruinar qualquer casamento. Por isso, fique atento com todas as suas forças, faça uma autorreflexão, uma autorrevisão de vida, para ver se de alguma maneira alguma dessas áreas está presente na sua relação e se você precisa de alguma forma lutar e trabalhar essas áreas. E lembra, não é para olhar para o outro. Exatamente. Para saber onde que ele está. É autoavaliação. Sem cotovelada. Na frente do espelho. Sem cotovelada. Número 1, primeira prática, tentar mudar o outro. Número 2, não ter a disposição, a humildade e a coragem de mudar a si mesmo. Número 3, colocar a sujeira sempre debaixo do tapete e tirar de lá só para jogar na cara do outro. Número 4, fazer a guerra fria. Número 5,
seguir em carreira solo. Número 6, idolatrar o cônjuge, fazendo dele o seu salvador ou a sua salvadora. Número 7, sacrificar a relação a dois pelos filhos, colocar o casamento em stand-by. Número 8, levar a relação na ponta do facão. Número 9 é o criticismo, criticar, ter uma postura sempre de criticar, seja na relação a dois, seja na frente dos outros. Número 10, macular e perverter a sua sexualidade com a pornografia. Número 11, confiar mais nas suas emoções do que no seu compromisso. E número 12, cair na tentação do triple A. Se você quer arruinar o seu casamento, siga por esses 12 pontos aqui que você vai chegar lá. Mas eu espero que você não faça isso, porque Deus tem algo muito especial para você com o seu casamento. Não importa o ponto que você esteja, há esperança de você experimentar uma relação não só duradoura, mas prazerosa. Uma relação que glorifique a Deus, uma relação saudável, uma relação que faça os seus filhos terem aquele santo, entre aspas, orgulho dos seus pais, que possa fazer com que eles sintam segurança, que eles possam entender que a vida a dois é uma vida que vale a pena, né? Que façam eles almejarem ter uma família e que glorifique a Deus em tudo que você fizer. Tá bom? Então esse é nosso último encontro. Estamos encerrando aqui. A gente espera que você tenha curtido bastante aí. Você pode aí curtir o nosso canal, que é o canal da First Free, curtir o vídeo ou subscribe aí, registrar aí no nosso canal, né, para você poder receber as atualizações sempre. E na quinta-feira que vem, 7 horas, a gente vai estar aqui, eu vou estar aqui de novo, iniciando uma nova série. Algumas novidades estão vindo por aí, o ano está começando aqui, em setembro, né, volta às aulas, e a gente tem uma série de coisas novas aqui para lançar na igreja. E se você estiver aqui por Calgary, por favor, faz aqui uma visita, chega lá para conhecer a gente. Todo domingo, 10h30 da manhã, a gente está lá na comunidade, no nosso culto semanal, tá bom? Deus te abençoe. Vamos fazer uma oração para encerrar essa série. Eu vou orar agora pelos casais que participaram com a gente desse período aqui, tá bom? Senhor, eu te agradeço por essas 7 semanas que a gente pôde conversar sobre a relação, discutir a relação conjugal. Nós sabemos que o mundo que nós vivemos é um mundo difícil, Pai, que muitas vezes, Pai, nos leva ao pecado, nos leva, Pai, ao egoísmo, e muitas vezes a gente acaba, Pai, trazendo coisas tão ruins para a nossa casa, nos deixando, Pai, influenciar por esse mundo, seguindo os padrões desse mundo, e muitas vezes, Pai, o resultado é catastrófico. A gente conhece, sabe, Pai, de casais enfrentando problemas, lutas, lutando para sobreviver. E eu te peço que o Senhor abençoe cada casal que está assistindo, participando com a gente dessas reflexões, que o Senhor dê graça sobre a vida desses casais, que eles tenham a disposição interior. A Bíblia diz que o Senhor é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Muitas vezes o problema é o querer. E eu te peço que o Senhor, Pai, coloque esse querer, não simplesmente só pelo outro, mas pela glória do Teu nome, Pai, para que o Teu nome não seja envergonhado. Eu te peço que o Senhor venha, Pai, restaurar, revigorar as famílias aqui da nossa comunidade, todos aqueles que estiverem ouvindo a gente também, Pai. Nós sabemos que é difícil a relação a dois, as diferenças, as diferenças de opinião, diferenças de sexo, diferenças de família, de tradição, de história. Tudo isso, Pai, leva muitas vezes leva a gente a ter conflitos, mas eu te peço que o Senhor derrame graça, Pai, sobre a nossa vida, sobre os casais, sobre as famílias, e que haja, Pai, a partir dessa série que a gente fez, de alguma forma, isso contribua, seja uma semente lançada que possa produzir transformação, restauração. Essa é a oração que nós te fazemos, em nome e por amor do Teu Filho Jesus, que é o nosso Senhor e Salvador. Nos livra, Pai, dessas práticas que nós falamos aqui hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, galera. Um abraço para todos vocês. Ficamos por aqui e até a quinta-feira que vem, 7 horas da noite.
Valeu, Juliana. Muito obrigado pela sua participação. Um beijinho, né? Porque... Não, direito. Uau! Uau! Como diria um amigo meu, Janjão, Deus vai derramar.